Todos bem? Como é que estamos? Como é que passamos a semana? Estamos aqui de volta, né? Eu, Marcos Leão, a nossa equipe toda. Enfim, começar uma live é sempre difícil, né? Eu sempre tive muita dificuldade em começar uma live, alguma coisa nesse sentido. Mas antes da gente fazer a prece, aquela coisa toda, eu queria ver aqui como é que estão aqui as pessoas que estão conosco, né? Aqui, a Eliane. Oi, meninos, mais uma vez juntos e agradeço a vocês pela dedicação, nos passando ensinamentos. Sei que estão cansados após um dia de trabalho, como eu, mas estou aqui e por isso eu os agradeço. Tem um monte de recado legal da Cláudia, tem aqui também da Soraya, Ilza. Nossa, tem uma coisa legal aqui. Tem uma aqui do Pedro que eu achei muito legal. Sabe o que ele disse? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Depois dele ter ouvido o nosso bate-papo sobre o livro Cidade dos Espíritos e falando sobre Aruanda, ele foi e comprou o livro. E disse que está adorando, né? Que legal, Pedro. A gente fica muito feliz. Tá. Pessoal, é o seguinte. Depois desse nosso bate-papo, né, da última quarta-feira da semana passada sobre Aruanda, a repercussão dessa live foi interessantíssima e a gente ficou muito feliz por ter alcançado o êxito de apresentar para vocês pelo menos uma característica dessa cidade incrível que a gente habituou a chamar de Aruanda. Pois bem, e aí certamente nasceu o desejo da gente fazer uma segunda parte, né? Com algumas questões que não estão presentes no livro e nós ficamos com essa ideia na cabeça, eu e o pessoal aqui da produção. E aí eu vou contar uma coisa para vocês antes da gente dar início ao trabalho, enquanto as pessoas estão chegando, que foi algo assim inusitado, incrível, que eu achei, poxa vida, que coisa legal essa dobradinha, essa parceria, né? Olha só, a gente estava aqui no estúdio, tinha acabado a live, né? Na quarta-feira, então a gente viu como que ela foi legal, como é que ela foi interessante, aquela coisa toda. E aí eu fui para casa pensando o que nós iríamos fazer na próxima semana, né? Como é que a gente iria agir na próxima semana. E que a gente ia continuar o assunto, né? Porque, na verdade, tem muita coisa para falar e vocês vão ver quanta coisa a gente tem para falar ainda de Aruanda. Eu acho que dá, assim, pelo menos umas 10 lives sobre isso. Mas o fato é que eu fui para casa pensando, assim, feliz, né? Com o que a gente tinha feito, com a repercussão, com as pessoas comentando, como foi interessante e dando também sugestões. E aí me ocorreu uma ideia de pedir ao Robson que me trouxesse assim, algumas informações que não constam no livro sobre a cidade de Aruanda, alguma informação que ele tinha, uma transformação, uma mudança qualquer que tivesse ocorrido na cidade, porque ele vai lá, né, em desdobramento, estudar nas universidades, inclusive isso é narrado no livro, né, Cidade dos Espíritos. E pedi a ele também que pudesse solicitar o Ângelo Inácio, se ele pudesse nos ajudar nisso aí. Pronto, fiz esse pedido e acabou. Pois olha, gente, essa semana estávamos aqui no estúdio, né? Aqui onde a gente faz o nosso trabalho. Robson chegou, né? E entrou para o estúdio para gravar algumas coisas relacionadas aos cursos do colegiado. E eu estava na minha mesa, assim, sentado, eu abaixei a cabeça, assim, um pouquinho, coloquei a mão, assim, eu estava de óculos, enfiei o dedo, assim, entre o nariz e o óculos, levantei o óculos, assim, um pouquinho, e falei, poxa vida, ô Ângelo, se você estivesse por aí, você poderia dar uma força para nós nesse sentido, né? Gente, assim, eu não acabei de pensar, juro para vocês. Eu formulei assim a última palavrinha do meu pensamento. O Robson abriu a porta do estúdio e falou assim: Marcos, o Anjo quer falar com você. Eu falei assim: o quê? Ele falou: ele quer falar com você. Aí entrei
E aí isso que eu quero compartilhar com vocês. O Ângelo virou para mim e falou assim, olha, nós gostamos muito do que vocês fizeram na última quarta-feira. Foi muito intenso, foi muito verdadeiro e eu só estou aqui porque eu senti muita verdade naquilo que você fez, entrega naquilo que vocês fizeram, né? Vocês fizeram aquilo com paixão, com gosto. Então eu me desvencilhei um pouquinho de uma reunião que eu estava tendo na cidade de Aruanda e vim trazer para você algumas informações que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele até falou assim, não são nada relevantes, mas são curiosidades, né? Ele colocou assim, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas ressalto, não é nada irrelevante, não é nada assim, né, de cunho excepcional. Mas eu acho que isso vai abrilhantar o trabalho de vocês na quarta-feira. E aí nós conversamos com ele um período razoável, né? Porque também, como a gente falou na última live, os espíritos têm mais o que fazer, além de ficar atendendo os pedidos da gente, né? Então, hoje, no decorrer do nosso bate-papo, num furo de reportagem, né? Eu estou me sentindo até lá no Diário dos Imortais, que tem lá na cidade de Aruanda, né? Nós vamos trazer alguns trechinhos dessa conversa informal que a gente teve com o espírito de Ângelo Inácio, tá? Mas eu quero repetir, gente, usando agora as minhas palavras. Isso foi possível porque nós, né? Quando eu falo nós, não somos só eu e Luciano e Mike e Israel que estão aqui atrás do outro lado da parede aqui do estúdio, dando toda a assistência técnica. Mas somos todos nós, vocês aí que também estão aí do outro lado. Toda vez que a gente entra nessa frequência de sintonia, de interesse, de busca de conhecimento, a gente constrói coisas boas, né? Eu vejo aqui na plataforma do colegiado tantas pessoas perguntando o que eu poderia fazer para melhorar o mundo, para ajudar, para fazer com que as coisas se tornassem menos difíceis, né? Tem uma enormidade de coisas. Isso que nós fazemos aqui às quartas-feiras é uma dessas ações que modifica, porque a gente cria toda uma movimentação, né, de ideias, de pensamento, de sonhos, de expectativas, de alegria, de riso, de conhecimento. E isso é energia. E isso é energia boa, energia que a espiritualidade utiliza para poder mover os empecilhos, os percalços que estão aí impedindo que a gente dê passos maiores. Então, parabéns para nós, né? Parabéns para nós aqui, parabéns para vocês que estão junto conosco nesse trabalho tão gostoso, sério e ao mesmo tempo tão divertido, que é esse bate-papo nosso de quartas-feiras. E eu não sei se vocês notaram, mas vocês viram o que está aqui atrás de mim? Olha, vejam bem o que está aqui atrás de mim. Olha esse outro lado aqui. O prédios, as cidades de Aruanda. Pois é, eu não queria dizer, mas eu estou no 50º andar do edifício próximo onde o Ângelo Inácio se hospedou. Vocês lembram da história que eu contei para vocês? Que ele estava num hotel hospital, e aí ali se higienizando para participar de um almoço? Pois é, tá aí, ó. Olha aí o céu de Aruanda. Não me pergunte como eu vim parar aqui, tá? O fato é que eu vim para cá. Bom, então, feito essas primeiras colocações, eu acho que muita gente já chegou, né? A gente está com 748 pessoas, 752 pessoas nos assistindo. Eu acho que a gente pode fazer a nossa prece, eu acho que a gente pode começar, então, o nosso bate-papo e eu apresentar para vocês o meu furo de reportagem. Eu já posso, quando morrer, já ter um emprego em Aruanda. Vocês não têm, eu já tenho, de repórter. Repórter investigativo. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. E eu quero
que desejo que, a semelhança da semana passada, vocês participem, vocês interajam conosco, coloquem as suas opiniões, porque só assim a gente tem a condição de fazer essa movimentação, né, tão poderosa a ponto de atrair a atenção de Ângelo Inácio, estar conosco aqui agora através de gravações, de trechos de gravações, que eu não vou mostrar a gravação inteira, nos ajudando diretamente, né, na construção dessa nossa live, de número 61. Tá bom? Então vamos lá. Vamos procurar então um espaço confortável onde nós estamos, né? Nossa casa, seja onde vocês estejam aí. Nesse instante é muito importante que a gente tenha um local tranquilo, apropriado para a gente promover esse mergulho, essa introspecção dentro de nós mesmos, né? Buscando a divindade, buscando o Criador e estabelecendo com Ele esse diálogo interno que eu vou conduzir, né? E que certamente vou contar com a participação de todos vocês. Tá bom? Vamos lá? Senhor, Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui reunidos em família, numa quarta-feira à noite, entre amigos da mesma dimensão onde eu me movimento e amigos também de várias outras dimensões que, atraídos por essa nossa assembleia, por esse nosso bate-papo, se juntam a nós, enriquecendo ainda mais essa possibilidade de troca e de intercâmbio. Assim, Senhor, primeiramente a gente agradece pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos trabalhando na proposta da divulgação das ideias que possam libertar as nossas almas, dilatar os nossos horizontes e nos enriquecer, Senhor, a ponto de fazer com que a gente modifique a nossa rota, a nossa postura, a nossa maneira de ver a vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, rogamos que dentro desse processo de trabalho em grupo, juntos, nós tenhamos a condição de arregimentar forças positivas, energias que possam ainda se juntar a outras energias positivas, leves, construtivas, poderosas e modificar nesse contexto todas essas estruturas energéticas e espirituais que infelicitam a nossa humanidade. Nós sabemos, Senhor, do nosso papel de agentes de transformação. Às vezes a gente não entende muito bem que papel é esse, mas nós sabemos que somos, né? E é muito bom quando a gente começa a perceber que uma dessas ações de intervenção no meio onde a gente vive advém através da prece, da oração, desse instante em que a gente o procura dentro de nós, o encontra e passamos a estabelecer esse diálogo. Então, Deus esteja conosco, que aqueles que também honram a sua essência, a sua existência, também possam estar entre nós, né? Extremamente confortáveis e que nós possamos fazer dessa noite de quarta-feira mais um elemento de alegria, de construção, de revisão de posturas e entendimento do nosso papel nesse mundo, nesse planeta que chamamos Terra. Graças a Deus. E é isso aí. Vamos lá? Vamos começar? Quem é que se lembra quais foram os tópicos que a gente levantou a semana passada? Vai parecendo aquelas aulinhas, né, do professor Raimundo. Quem se lembra dos tópicos que nós levantamos, ou de algum tópico que a gente levantou a semana passada a respeito de Aruanda? Se quiser, podem colocar aqui no nosso chat. Marcos, eu me lembro que nós falamos da chegada do Ângelo Inácio. Eu me lembro. Coloca aí para a gente ver se vocês realmente estavam prestando atenção naquilo que a gente conversou quarta-feira passada.
Enquanto vocês fazem isso, nós vamos então dar início ao nosso bate-papo, não é? Aos assuntos que ainda a gente não tocou sobre a cidade de Aruanda e que será bastante importante que a gente faça, porque dessa maneira a gente cria essa intimidade com essa grande metrópole, com essa grande cidade. Pois bem, tem um momento em que o Ângelo Inácio está lá conversando com o Pai João de Aruanda e vários outros espíritos que ele vai encontrando durante o seu processo de adaptação, né, à cidade. E ele nota numa conversa com o Pai João de Aruanda, que ele fala assim: ô Pai João, eu não vi aqui templos religiosos, eu não vi, por exemplo, igrejas, né? Também não vi religiosos à semelhança do que a gente vê no planeta Terra. E o Pai João de Aruanda fala com ele uma coisa muito legal. Vira para ele e fala assim: olha, Ângelo, em determinadas cidades e colônias espirituais, existem sim formatações de apresentação de religiões específicas. Então, templos católicos, templos budistas, templos com a denominação evangélica, enfim, né? As colônias têm essas diferenciações, essas cidades também. Aqui em Aruanda, a gente adotou a seguinte forma: cada um adora Deus de conformidade à sua vontade. Então, não estabelecemos templos específicos. Nós entendemos que a melhor maneira de se adorar Deus, sentir a presença de Deus, é em meio à natureza. Então, respeitando essa diversidade religiosa, que você pode ver aqui caminhando pelas grandes avenidas de Aruanda, quem tem essa necessidade de espiritualidade, de honrar o Criador, tem aí, basta você passar os olhos, templos naturais, né? Em meio à natureza, em meio à riqueza da flora e fauna. Aliás, Ângelo, você deve ter percebido que aqui as flores, elas cantam. E o Ângelo então fala assim: cantam? Vamos ouvi-las. E aí eles começam a passear por entre os jardins e Ângelo percebe que realmente as flores emitem determinados sons, né, que se assemelham a sons, a uma sonoridade de uma canção. E ele fica intrigado com isso e, mais uma vez, Pai João de Aruanda fala: olha, ô Ângelo, lá na Terra vocês têm um entendimento um tanto quanto parcial do que seja a fauna e a flora, principalmente quando diz respeito à flora, às plantas, às árvores, né, os próprios minerais e coisas nesse sentido. Aqui, todos esses elementos são regidos pelos que vocês chamam de elementais. Porém, uma das questões que implementa certa vitalidade a esses seres que lá no planeta Terra são tidos como inanimados, né? Carregam uma vitalidade em si, mas simplesmente para dar a elas uma condição de existência, aqui elas extrapolam e esse processo de vitalidade entra em ressonância com as próprias características mentais e emocionais dos habitantes da cidade de Aruanda. E não é só a flora e a fauna. Se você pode reparar, mostrando para ele assim, você vai ver que as próprias construções, elas emitem uma certa sonoridade e uma certa adequação fluídica, que corresponde exatamente à postura comportamental, emocional dos seus habitantes. O Ângelo fica impressionado com aquilo. E quando eu comecei a ler, algum tempo quando eu li isso, eu ficava assim: poxa, mas isso como pode ser? E é fácil da gente entender. Nós temos aqui, vocês já ouviram a gente conversar, temos aula, inclusive, cursos, que falamos sobre magnetismo, não é? E a gente conversou sobre a riqueza de uma manipulação magnética quando a gente imanta pessoas com o magnetismo curador e também imantamos objetos em ambientes. E que esse contexto de imantação, conscientemente ou não,
cria uma atmosfera extrafísica que nós chamamos de criações mentais, nós chamamos de fluidos, né, que tem características correspondentes ao estado comportamental, emocional das pessoas que se movimentam naquele espaço. Aliás, não sei se vocês sabem, toda vez que a gente fala, por exemplo, em alguma coisa ligada a feitiço ou qualquer coisa nesse sentido, nada mais é do que uma imantação advinda do magnetismo com característica inferior, pessimista, ruim, doente, infeliz. Então, todas as vezes em que a gente, por exemplo, numa circunstância qualquer, emite por exemplo, eu estou segurando aqui meu mouse, tá? E de repente eu estou conversando com vocês, destilando, por exemplo, uma aversão, um estado de raiva, de inconformidade com uma situação qualquer, e estou segurando esse mouse apenas por segurar, sem nenhum outro motivo. Mas à medida em que eu for verbalizando e direcionando essa minha irritabilidade, esse meu estado de ódio, de rancor e de raiva, automaticamente isso vai ser direcionado para quem ou para o que eu esteja movendo essa estrutura, mas também eu vou imantar esse mouse com essa carga energética ruim. Eu vou fazer uma feitiçaria aqui inconsciente e esse processo vai ficar reverberando nesse ambiente e pode inclusive afetar alguém energeticamente que esteja num nível semelhante da minha irracionalidade emocional e também num estado de fragilidade ou de baixa imunidade energética. Da mesma maneira que eu sou capaz de imantar um objeto com uma característica menos feliz, eu sou também capaz de imantar um objeto com características positivistas. Eu posso colocar no mouse de computador, novamente, características positivas de bem-estar, de saúde, de integridade e deixar aquilo plasmado em cima da minha mesa de escritório ou dentro da minha sala de estar, enfim. E quem chegar perto, quem tocar nesse mouse, estiver nessa mesma frequência, certamente vai receber essa carga compatível com aquilo que eu emiti. E aí, lá em Aruanda, o Pai João fala com o Ângelo assim: Ângelo, todas as nossas construções, tudo que está aqui na cidade de Aruanda, que é um grande laboratório, é advinda do fluido cósmico universal modificado, mas é sustentada pela mente e a emoção dos indivíduos. Então, cada casa, cada departamento, cada prédio, cada jardim vai ter uma digital de uma coletividade de espíritos que ali se movimenta, ou de uma família, ou de um indivíduo assim. E aí eu me lembrei de um episódio muito pitoresco que acontece na cidade de Aruanda, quando o Ângelo Inácio conhece Consuela. Gente, Consuela é uma espanhola, né? Daquelas espanholas mesmo. E aí ela conhece o Ângelo Inácio, e ela vê o Ângelo Inácio 2, 3 vezes, e numa da segunda vez, ou terceira vez que ela encontra com o Ângelo Inácio, elas caminhando também, o Ângelo Inácio tinha acabado de sair do hotel, e falou: vou dar uma volta pela cidade para eu poder conhecer um pouquinho mais. Pois bem, ele sai e encontra com a Consuela. E aí a Consuela fala: nossa, você por aqui, que agradável, surpresa, isso, acolá. E aí o assunto vai por essa coisa de onde você mora, né? E a Consuela vira para ele e fala assim: eu sou uma coitada, eu moro num casebre, na parte mais distante da cidade de Aruanda. E o Ângelo Inácio fica curioso, né? E ela fazendo aquele drama bem espanhol. Eu falo assim: você me levaria na sua casa? E ela: sim, mas olha, por favor, não repare, né? Porque minha casa é uma casa muito simples, uma casa muito singela. E aí, ele vai. Quando ele está chegando no bairro onde a Consuela mora, olha que legal essa coisa da sustentabilidade mental e emocional e a digital que o indivíduo imprime, segundo o livro Cidade dos Espíritos, na cidade de Aruanda, como isso funciona. O Ângelo Inácio então vê as casas, um bairro muito bem desenhado, as casas muito harmoniosas, e ele vê uma casa imensa, grande, uma verdadeira mansão. E aí
a Consuela se direciona a essa mansão e o Ângelo Inácio vai atrás e vê jardins bem cuidados. E quando ele entra na casa, ele vê quadros de Pablo Picasso, né, Velázquez, obras de artes incríveis. E ele vira para a Consuela e fala aqui, assim, essa é a sua casinha? O seu casebre? Ela fala, esse é o meu casebre. Mas isso aqui não é um casebre, isso aqui é uma mansão. E ela começa então a discorrer. Mas, levando em consideração ao que o Pai João explica dessa impressão digital, nesse momento em que eles estão conversando, Pai João de Aruanda novamente adentra a casa, acompanhado inclusive com o Robson, porque é o momento em que o Robson desdobrado, é o momento em que Ângelo Inácio vai ser apresentado ao Robson, para estabelecer, então, essa relação de parceria que originou tantos livros interessantes, inclusive esse que a gente está conversando. Robson desdobrado, Pai João juntamente com ele, e apresenta o Ângelo Inácio. E nesse meio tempo, em que o Robson é chamado por Consuelo para conhecer a casa dela, o Pai João conversa com o Ângelo, dizendo para ele que, na verdade, Consuela era uma exímia professora de artes. Ela conhecia profundamente a arte espanhola, bem como a arte europeia. Então, ela era uma professora de uma das universidades de arte da cidade de Aruanda. Daí, essa representatividade do que ela trazia na mente, né, apresentado na sua casa, e as delicadezas das linhas, aquela coisa toda. Não é muito interessante? Agora, vocês ficam achando que isso é só na cidade de Aruanda que acontece? Vocês podem experimentar isso na casa de vocês. Crie ambientes a partir do que a gente chama de visualização criativa dentro da sua casa. Nós já tivemos aqui um bate-papo bastante interessante, inclusive tem um curso que se chama, que uma das matérias aqui do colegiado era limpeza energética. E a gente ensina a fazer essa limpeza energética da sua casa, do seu ambiente de trabalho, enfim, dando a ela uma característica bem próxima daquilo que você objetiva ser enquanto pessoa e tem a condição de projetar isso para fora e imantar paredes, objetos, utensílios da sua própria casa. Isso é uma verdade e isso é apresentado lá na cidade de Aruanda. E aí, estão gostando? Quero ver os joinhas aqui que eu não estou vendo. Cadê os dedinhos? Estão gostando do bate-papo? Vamos lá, cadê os dedinhos aqui? Nós temos 1.090 pessoas conosco agora. Cadê os dedinhos, gente, de joinha? Tá, sim. Cadê os dedinhos? Cadê os joinhas? Adoro esses dedinhos subindo. Gente, então, eu acho que já está na hora da gente apresentar o nosso primeiro furo de reportagem, não é? Aquele momento em que eu conversei com o Ângelo Inácio e a gente dividiu em blocos, e aí eu vou pedir ao Israel para colocar o trecho de número 1 da nossa conversa com o Ângelo Inácio. Prestem bastante atenção ao que ele fala, porque é bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, Israel, por favor? Principalmente a segunda metade deste século e a primeira metade do próximo século, quando alguns eventos se darão de maneira mais intensa. Ouviram direitinho? Viram que o Ângelo Inácio fala? Que coisa interessante? Olha, é sabido por nós, né, algum tempo atrás, através do Jamar, que a base Luna era a base dos guardiões. Espera aí que acho que deu um probleminha aqui. Posso? Pronto. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Bom,
A gente sabe que a base Luna é uma estrutura extrafísica construída pelos guardiões, né, na parte obscura da Lua. E que tem como propósito, entre várias outras atividades, mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo, arregimentar coletividade de espíritos recém-retirados do planeta Terra, através do processo do desencarne, para serem relocados. É claro que isso não se dá de uma maneira rápida, né? Existe toda uma estrutura, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas que é muito bem explicada, inclusive, no livro Fim da Escuridão, né? Que é o livro que faz parte de uma outra série de livros. Então, esses espíritos eram recém-desencarnados, levados até a base da Lua, e ali, então, dentro daquele processo todo, recolocados, reestruturados, preparados para o processo de envio a outras casas planetárias. Pois bem, oi? Pessoal, nós vamos rodar o vídeo novamente, o áudio novamente, porque eu acho que vocês não ouviram, né? Nós vamos novamente, tá bom? Tá. O áudio é curtinho, ele dura só 10 segundos. A cidade, a metrópole do Grande Coração e Vitória Régia, para serem principalmente a segunda metade deste século e a primeira metade do próximo século, quando alguns eventos se darão de maneira mais intensa. Pronto? Certinho, Israel? Pronto, então vamos seguir o nosso bate-papo. Na verdade, eu me enganei aqui. O que o Ângelo Inácio diz para nós, nesse trecho, são as 3 colônias, as 3 cidades, metrópoles, que estão inseridas dentro desse... Ô, gente, vocês perceberam que está meio confuso aqui hoje. É porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é testando aqui um novo método de trabalho, né? Então, a gente está num processo de experimentação, então, ao vivo, isso acontece mesmo. Mas, na verdade, Israel, minha voz do além, acabou de me dizer que ele rodou o áudio primeiro, correto, que era aquele que eu estava comentando com vocês, em que o Ângelo Inácio, então, nos dizia que toda a construção, todo o complexo que estava instalado na base, que a gente chama de base Luna, na Lua, estava sendo transferido para o Sol. E aí tem gente que fala assim, mas tem espírito no Sol? Eles não vão ficar bronzeadinhos? Não, tem espírito lá sim, e a gente vai ver isso sendo muito bem descrito pelos espíritos que trabalharam junto com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, né? Então, todos os espaços têm habitação, todos os espaços têm a sua movimentação, a sua civilização. É claro que características um tanto quanto mais individualizadas e mais próximas de entendimento, do nosso entendimento, nesse instante nos faltam, porque as informações que temos sob o ponto de vista de constituição de vida, elas passam pela nossa realidade. E entendendo que essa não é a única e nem a primeira forma de constituição de vida, né? Existem uma enormidade de outras que são totalmente inimagináveis por nós, não há como a gente levantar conjecturas com que estrutura, né, de ambiente fisiológico, anatômico, as criaturas que residem na nossa maior estrela tem, não é? Mas o fato é que o Ângelo narra que, devido à necessidade, em função do crescimento desse processo todo, o complexo de Luna já não mais
comportava, já não mais comporta. E para que eles não fossem pegos de surpresa, eles então resolveram ampliar. Isso não quer dizer que essa estruturação implementada lá vai ser totalmente desligada, né? Desativada. Não, ela vai ter uma outra função de conformidade à sua capacidade, mas uma outra maior, bem mais bem equipada, bem mais bem distribuída, vai ser alicerçada então na estrela maior do nosso sistema, que é o Sol, né? Pelo menos para nós aqui. E o interessante é que o Ângelo Inácio fala que esse processo, né, está sendo feito em grandes comboios, né, de uma estruturação de matéria certamente e obviamente diferenciada, que não nos permite inclusive nem visualizar e nem ser perceptível aos nossos aparelhos terrenos, e a sua tripulação é constituída por membros advindas de Órion, porque ele afirma que nossa família sideral, a nossa família humana, ela tem uma ligação estreita com a civilização de Órion. Nós somos um braço dessa civilização. Então, como o processo de transmigração do nosso planeta não é apenas uma estrutura ligada ao nosso planeta, mas afeta toda uma dinâmica do nosso sistema planetário, é óbvio que inteligências que estão interessadas que esse processo se dê da melhor maneira possível, nos ajudem nesse trabalho. E só a título de curiosidade, gente, algum tempo atrás, alguns de vocês devem conhecer o que nós chamamos de transcomunicação, não é? Que é a comunicação de espíritos através de aparelhos eletrônicos. Alguns anos atrás, eu e Robson tivemos a oportunidade de conhecer um trabalho de uma eminente pesquisadora brasileira, no momento que ela estava começando, e na época a gente ficou bastante impressionado com o que ela conseguia realizar através de computador, telas de TV, gravadores e coisas nesse sentido. Pois bem, recentemente eu estava participando de um encontro e aí foi apresentado as novas conquistas das transcomunicação. Gente, vocês estão me vendo aqui na tela? Não estão me vendo aí na tela dos seus notebooks, dos seus iPhones? Pois é, o processo de transcomunicação hoje está assim, está desse jeito, está bem próximo disso aqui. Os espíritos agora, eles não se apresentam mais como borrões. Eles se apresentam muito próximo do que eu estou apresentando aqui para vocês aqui agora. E conversando com as pessoas que estavam participando desse encontro, eles disseram que muito, muito próximo, provavelmente, nós não teremos mais a necessidade de médiums, por exemplo, de efeitos físicos, ou médiums que fazem, que a gente chama de cartas consoladoras, que era aquilo que o Chico fazia lá em Uberaba e que Robson também realizava alguns anos atrás aqui na Sociedade Espírita Everuda Batista. Daqui a algum tempo nós poderemos ligar os nossos computadores e conversar com os nossos entes queridos desencarnados através de aparelhos eletrônicos. Porque o que eu vi é extraordinário. E o mais interessante de tudo é que os personagens, né, os espíritos, se apresentavam por exemplo, se havia um desencarnado com 70 anos, geralmente eles se apresentavam um pouquinho mais jovens, o que me alegrou bastante. Falei, gente, eu vou me apresentar com 10 anos de idade, sem precisar fazer cirurgia plástica. Mas é muito interessante o processo de transcomunicação que está ocorrendo, só a título de curiosidade, aproveitando esse ensejo em que eu levantei esses aspectos tecnológicos apresentados por seres, né, por exoconsciências, como a gente costuma chamar, e os nossos primos, parentes mais próximos, que são esses advindos de Órion. Então, nesse trecho, o Ângelo Inácio fala para nós o seguinte, olha, o mundo espiritual, os guardiões, inclusive, estão num movimento tão intenso, tão constante, porque grandes cidades e algumas colônias estão quase que sendo pegas de surpresa em função
do processo, do volume de desencarne que a cada dia no planeta Terra aumenta, não é? Por N circunstâncias, por N motivos que eu não vou ficar enumerando aqui. Mas é muito importante a gente poder entender que essa possibilidade de ação advinda do plano extrafísico pode ser um elemento também muito bem trabalhado por nós. E vocês vão me perguntar assim, mas como, Marcos? Como é que a gente pode fazer um trabalho de parceria com esses espíritos que às vezes a gente nem tem condição de entender como é a dinâmica de trabalho? É simples, gente. É só a gente poder ir levando aquilo que nos diz respeito diretamente de uma forma cada vez mais bem elaborada. O que se precisa no planeta Terra são ações de intervenção direta, sim, mas a gente não pode esquecer que toda a nossa movimentação física, emocional, psicológica, energética, ela gera conteúdos, né? Que talvez para nós não sejam reais, porque talvez a gente não tenha condição de apalpar, de pesar, assim, pelos sentidos físicos. Mas é uma realidade extrafísica. E esse recurso é muito bem aproveitado pelos espíritos. Então, se queremos, por exemplo, estabelecer uma parceria bem sucedida nesse momento tão importante que o nosso planeta está passando, vamos começar a trabalhar as coisas que nos dizem respeito cotidianamente, de uma forma mais consciente, de uma forma mais bem raciocinada, mais bem elaborada, porque o que advier daí, sob o ponto de vista de energia, de conteúdo fluídico, vai ser algo mais bem elaborado. Sendo mais bem elaborado, vai ser mais bem aproveitado pela espiritualidade. Tá? Então, nesse trecho, o Ângelo Inácio esclarece para nós. E como eu adiantei para vocês, o Israel colocou de uma maneira meio equivocada, né? Ele diz que nesse processo existem mais duas cidades que são co-irmãs de Aruanda, que é Grande Coração e Vitória Régia. São duas grandes metrópoles, tão grandes quanto a cidade de Aruanda, que juntas estão realizando esse trabalho juntamente com esses espíritos extraterrestres. Ressaltando que a Grande Coração é uma das cidades mais evoluídas sob o ponto de vista espiritual. Vocês sabiam que de lá vem Ramatiz, vem todos esses outros espíritos que a gente conhece e que tem uma categoria, uma abrangência interessantíssima sob o ponto de vista de vivência e de realização do ser humano? Lá estão locados, né, grandes avatares, grandes emissários, e Grande Coração tem uma tecnologia também fora do comum. Vitória Régia já tem um contexto um tanto quanto mais educacional. Então, elas se completam, elas trocam informações, elas fazem intercâmbio. O Ângelo Inácio disse que é uma movimentação entre 5 milhões a 10 milhões de espíritos transitando entre essas cidades, promovendo encontros em diversas áreas, para que, a partir do momento em que as coisas se intensifiquem ainda mais, eles possam buscar na dimensão nossa elementos mais bem preparados. Marcos, mas como que eles vão buscar elementos mais bem preparados se a gente não está sendo preparado? Aí que está o negócio. Estamos, porque ele diz que as universidades dessas 3 cidades estão lotadas de seres encarnados que rotineiramente, pelo fenômeno do sono, são levados a essas instituições e distribuídos de acordo com as suas afeições, com os seus interesses, nessas várias universidades. E aí você vai se perguntar assim, Marcos, mas eu não me lembro de nada disso. Que bom que não se lembra, porque não é esse momento apropriado para você se lembrar. E quando, aproveitando para responder essa interrogação que porventura vocês fizeram, o Pai João de Aruanda, mais o Ângelo Inácio, mais a Consuelo, mais o Robson, se encontram na casa museu da Consuela, e Pai João conversando com o Ângelo Inácio, falando que seria interessante que ele entrasse em contato com o Robson, que ele procurasse estabelecer uma linha de amizade com ele. O Ângelo lhe pergunta, mas ele vai se lembrar disso? E o Pai João fala assim, não, não vai se lembrar não, porque não é necessário que ele se lembre nesse instante.
Quando for apropriado, nós vamos despertando esse processo que vai ficar gravado lá no inconsciente dele, para que isso seja então mais bem utilizado. Mas nesse momento, não. O que a gente está fazendo é uma adequação, passando recursos intelectivos, conhecimentos diversos, para que ele possa ir se equipando também, mesmo que do seu ponto de vista inconsciente. E assim está acontecendo com a grande maioria de nós. Não pensem vocês que essa live aqui sobre a cidade de Aruanda vai sair de graça para vocês. Não vai, não! A partir da semana que passou, vocês já estão inscritos, diretos ou indiretamente, a contextos, conceitos e possibilidades inúmeras que a cidade de Aruanda apresenta àqueles que começam a descortinar a sua realidade. É vínculo. Não é? Nós estamos criando vínculos energéticos, psíquicos, emocionais. Eu estou passando para vocês um conteúdo que devem ser elementos de transformação para cada um de vocês. Porque tem gente que acha assim, poxa, que cidade maravilhosa, igual eu perguntei a semana passada. Quando você desencarnar, qual a cidade espiritual você quer ir? E foi unânime, eu quero ir para Aruanda, né? Caramba, mas que tal você começar a fazer um arremedo de Aruanda dentro do seu próprio lar? Que tal você começar, a partir do instante em que você lê o livro Aos Meus Pochetes, Cidade dos Espíritos, e conhecer toda a organização, laboratório dessa cidade, que tal você não começar a experimentar isso na sua vida? Esse tipo de regência, esse tipo de estrutura de governo, esse tipo de relação com a comunidade, esse tipo de relação com seu parente, com seu amigo, esse tipo de relação com você mesmo. Por que você tem que esperar desencarnar, morrer, para viver uma circunstância mais feliz, numa cidade etérica que você está tendo uma informação agora nessas 2 últimas semanas? Começa a estabelecer isso hoje, agora, porque aí você estabelece uma frequência. Tem gente que fala assim, os espíritos estão sendo desterrados, tirados do planeta Terra. Não, são eles que estão se tirando. São as pessoas que não estão encontrando um aspecto frequencial apropriado ao que a Terra está se amoldando, é que estão se expulsando daqui. Ninguém expulsa ninguém de lugar nenhum. A gente é que se retira em função de compatibilidade, de não gostar do que está sendo apresentado. Não é assim? Eu, por exemplo, eu não gosto de determinado tipo de música. Então, se me levar a uma festa que tem um determinado tipo de música, eu vou ficar lá no mínimo meio segundo e vou sair, vou embora. Foi a dona da festa que me expulsou? Não, fui eu que me retirei, porque não tenho frequência, sintonia, afinidade, gosto com aquele tipo de coisa. Então, o que está acontecendo com a Terra é isso. Os espíritos, as pessoas, nós, possivelmente, se a gente não mudar de postura, vamos nos retirar, porque a Terra não irá nos oferecer nada mais que gera gozo e prazer para cada um de nós. E a gente vai procurar, nas várias moradas da casa do Pai, né, um momento, uma estrutura que nos dê essa compatibilidade de existência prazerosa, mesmo que esse processo de prazer seja alguma coisa nada boa. Cadê os dedinhos me dizendo se as coisas estão indo bem? Vamos lá, vamos ver uma coisinha aqui, se o pessoal está escrevendo. Muito interessantes essas informações sobre Aruanda. Que mais? Eu bem que queria ir para lá. Queremos ir para Aruanda, mas devemos aprender aqui como faz para ir para lá. Ter mérito, conhecimentos e algo a oferecer. Quem falou que escreveu isso aqui? Vamos ver quem escreveu isso aqui. Ih, já sumiu, tem tanto recadinho aqui. Vamos lá. Estou com 3 volumes para começar a ler. Nossa, que legal, Maria Luciene. A saber, né? Cidade dos Espíritos, Os Guardiões e Os Imortais. Né? Muito bem, você vai enlouquecer com esses livros, porque é muito legal. Vamos lá, muito interessante essas informações, eu já li. Quem escreveu aquilo foi, queremos ir para Aruanda, foi Protocolo Brasil com Z. Aí tem os dedinhos aqui que eu adoro, todo mundo colocando para cima, aprendendo sobre Aruanda. Marcão, canta uma música aí, olha.
Nessa existência, eu recebi a incumbência de falar. Cantar é um outro processo, certamente, em um outro momento da minha vida. Vamos lá? Vamos continuar o nosso bate-papo? Então, vamos lá. Bom, Jamar, então, chega para Ângelo Inácio e fala assim, Ângelo, você precisa se preparar, porque eu vou te levar agora a um setor da cidade de Aruanda. Você vai conhecer a fortaleza dos guardiões. Gente, se alguém chegar para mim e falar um negócio desse... Primeiro, assim... se porventura, né? Eu vivi uma situação dessa que eu não vivi, eu falei assim, bom, eu não tenho roupa para ir à cidade dos guardiões. Eu tenho essa camiseta linda aqui, que é do colegiado, posso ir com ela. Mas se precisar de alguma coisa mais bem apropriada, eu vou ter que modelar a partir da minha vontade, da minha energia. Mas o fato é que Jamar fala, olha, Ângelo, a gente vai começar agora a movimentar recursos ainda mais diretos para que você possa, então, começar a descortinar aí o que você vai fazer, porque Pai João de Aruanda já tinha dado esse toque para ele, a própria Consuela já tinha falado isso para ele, o Jamar também já tinha dito. Então eles entram numa espaçonave, numa aeronave, cara, e desce Vatab, Jamar, Pai João de Aruanda, Semiramis, Astrit e Ângelo, né? Artrite é outra coisa, né, gente? Astrit, aliás, fazendo um parêntese aqui, Semiramis e Astrit são líderes das guardiãs. E vocês sabiam que as guardiãs, elas têm a característica de lidar com as criações mentais advindas das emoções. Então, elas são guardiãs dotadas com essa característica. Se, por exemplo, Jamar lidera os guardiões da noite, que lidam com os magos negros e essa coisa toda, as guardiãs, elas lidam com as criações mentais infelizes desses magos negros e também das criações mentais emocionais infelizes nossas, suas. Então elas são especialistas nesse processo. E no livro apresenta essas duas liderando um grupo de guardiãs que eu vou dizer para vocês que coisa é aquilo. E tá lá, como eu disse, o Jamar, Vatab, todo mundo adentra essa aeronave porque eles vão para uma zona que eles chamam zona de impacto, que é uma região em que a estrutura tranquila, por exemplo, de Aruanda, que tem toda uma constituição de um campo energético, não atua. Então eles vão realmente para uma região de conflito energético, não é? E o Ângelo nota que, além da modernidade dessa aeronave, ela é munida de canhões. Ele fala assim, mas canhões, ô Ângelo, nós vamos para uma guerra, atravessar essa zona, que é uma verdadeira guerra, porque nós vamos podemos encontrar com outras inteligências. E o Ângelo fala assim que ele quase, quando teve essa informação no meio do conflito, que ele quase molhou as calças do seu terno de risca de giz. Mas aí ele lembrou que espírito desencarnado não molha as calças, solta ectoplasma. Solta ectoplasma, olha só que bobagem. Pois bem, chegam a essa dimensão, mas antes de eu falar sobre o que eles encontram lá, nós vamos para mais um furo de reportagem. Eu vou pedir aí o Israel para colocar para nós a informação de número 3 que o Ângelo Inácio traz para nós naquela nossa entrevista que realizamos, inclusive eu e a própria voz do além. Então fiquem bem atentos, porque geralmente o texto, a fala do Ângelo é bem pequenininha, e aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir. A necessidade de você ter espíritos em vibrações diferentes, porém envolvidos no mesmo ambiente. Então existe uma tecnologia que os guardiões desenvolveram já na passagem de 1800 para 1900 e que neste momento eles acharam apropriado passar para estas cidades espirituais
né? Como vocês dizem, para nós falamos apenas cidades ou metrópoles, né? Porque de espiritual não tem absolutamente nada. Que é o fato de poder envolver as cidades em camadas concêntricas. Imagine você uma cebola que tem várias camadas. Então, com esta tecnologia, muitos espíritos materializados estão envolvidos na parte mais materializada da cidade, depois outra parte mais etérica e outra mais etérica e outra mais etérica. Isso significa que aumentou em pelo menos 7 vezes a capacidade de abrigar espíritos vindos tanto de esferas superiores para ajudar, quanto da Terra nos processos de desencarnes coletivos. Gente, incrível, né? Não é incrível isso? O Ângelo Inácio disse para nós que a cidade de Aruanda, assim como a cidade do Grande Coração e assim como a cidade de Vitória Régia, eles têm uma capacidade de receber espíritos advindos do planeta Terra, não é? Uma quantidade X. Da última vez a gente falou assim, entre 10 milhões de espíritos ali residentes, né, em Aruanda, e 5, 7 milhões de espíritos num trânsito constante nesse processo de intercâmbio. Então ele falou assim, olha, nós desenvolvemos uma tecnologia em função da urgência do momento, em que a gente criou realidades dimensionais sobre a estrutura da cidade de Aruanda, camadas dimensionais, para que a gente possa receber características diferenciadas de espíritos recém-desencarnados sem comprometer a dinâmica da cidade. E quanto mais sutilizar essas camadas, mais capacidade de participação terão os espíritos mais sublimados. Então, espíritos mais próximos de nós, na cidade de Aruanda, um tanto quanto mais bem direcionados numa próxima camada, e assim sucessivamente. Eu acho isso tão interessante, porque diante do que a gente está vivendo hoje, por exemplo, no mundo, no Brasil e no mundo, em função das mortes, como exemplo, tá, gente, do coronavírus, através, né, do vírus que geram essas doenças infecciosas e tudo mais, essas providências, elas são muito bem alicerçadas. E a gente entende também como esse trabalho de parceria é bastante interessante nesse momento. Eu vou me permitir contar para vocês uma história, um evento que eu vivi ontem, hoje é quarta-feira, não é? Ontem, terça-feira, eu dirijo uma reunião de evocação aqui na Clínica Holística Joseph Kleber. E nós estávamos em plena atividade mediúnica quando se manifestou um espírito de um amigo nosso, recém-desencarnado, as complicações da contaminação pelo coronavírus. E era uma pessoa que todos os membros presentes daquela reunião conheceram, porque ele estava envolvido em várias tarefas da casa. E quando ele se manifestou através de um outro médium, trazendo todas as incertezas de um espírito recém-chegado ao mundo espiritual, uma das coisas que ele salientou foi assim, a decepção dele não ter feito mais enquanto estava aqui, né, no planeta. E, ao mesmo tempo, o quanto que ele se sentia agraciado por verificar que tudo aquilo que ele havia estudado de uma maneira teórica, né, era realidade. Ele falava assim, eu estou vivo. E ele falava assim, eu estou vivo numa sensação de uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo de alegria, né? Falou, gente, eu estou vivo e nós também. Engraçado, porque o sentimento que me visitou na hora foi de extrema alegria, de ver que uma pessoa que esteve conosco durante um período, trabalhando junto conosco, havia desencarnado e estava se refazendo, né?
Foi tão recente o processo dele, mas a gente via que aquele momento ali era um momento terapêutico. E aí eu fui me remetendo, quando eu voltei para casa, a importância dessas cidades, dessas colônias espirituais, né? Com a sua enormidade de possibilidades de ação. Porque como esse nosso amigo tarefeiro da Sociedade Espírita Everilda Batista, da Clínica Holística Joseph Kleber, muitos outros também adentraram o mundo dos espíritos morrendo vítima do coronavírus. E certamente todos ou muitos deles foram acolhidos por essas colônias, muitas delas anônimas. E quando ele esteve conosco ontem, naquela visita inesperada, né, extremamente calorosa, em que a gente viu que eles estavam se readaptando, buscando se refazer, mas ao mesmo tempo feliz por isso. Eu estou vivo, eu venci esse negócio, eu não sinto mais, né, aquelas coisas todas que eu senti. E a gente também naquele diálogo, naquela conversa, naquela euforia, como se a gente estivesse recebendo um amigo que tinha anos que a gente não via. Então é muito importante quando a gente fala dessas coisas, quando o Ângelo Inácio coloca, por exemplo, essas camadas vibracionais, né, colocadas de maneira a poder receber um volume maior de pessoas desencarnadas por N motivos e atendê-las obedecendo às suas condições de percepção, porque eu acho que isso é um senso de respeito e de carinho muito grande que a espiritualidade tem para conosco, né? Eles poderiam colocar a todos numa acomodação confortável, comum, desconsiderando as necessidades de grupo ou individual. Mas mesmo diante desse processo, eles criam... Gente, nós temos tecnologia para isso. Então vamos criar, vai demandar esforços. Porque uma coisa, gente, a gente acha que no mundo espiritual tudo se dá instantaneamente. Não, existem esforços. Eu não vou ter tempo de falar com vocês ainda hoje sobre a parte industrial da cidade de Aruanda, que eu até comentei que eu ia fazer isso a semana que passou. Mas uma próxima, se porventura nós tivermos um outro bate-papo sobre a cidade, eu vou mostrar para vocês os esforços que os espíritos fazem para construir elementos tecnológicos, por exemplo, que vão compor os comboios, os trens, né, que circulam entre as dimensões, pairando sobre os trilhos por aquela técnica do magnetismo, peças, turbinas, né, das suas aeronaves, dos seus automóveis, as peças que compõem a grande nave-mãe que se chama Estrela de Aruanda, que só Deus na causa, né? Então, demanda esforços. Não é assim, pensei e as coisas estão estruturadas. Existe porque é matéria, numa estrutura quintessenciada, diferenciada, mais sutil, mas é matéria. Então, tem gente que às vezes eu ouço comentando coisas que eu me desdobrei, que eu não sei foi aonde, que eu fui, enfim, né, para um monte de lugar, e fala que, nossa, engraçado, eu só olhava para o negócio e o negócio se transformava. Meu filho, você acha que você entrou no armário de Nárnia? Você foi para Nárnia. Só pode ser, porque o mundo espiritual não funciona assim. As coisas não são assim, não se derroga leis, né? Elas são aperfeiçoadas, melhoradas, estão condizentes com o estado, com os elementos que compõem uma matéria e as inteligências que circulam no meio daquela estruturação energética. Mas sempre há esforços, sempre há mão na massa. Não é aquela... Você lembra? Quem lembra daquela série Ginny é um Gênio, em que ela fazia assim, ó, plim, ou a feiticeira que fazia... Gente, não esquece, não se iluda, isso não existe, né? E quem, porventura, fica colocando essas minhocas nas cabeças de vocês, por exemplo, de que foram numa dimensão espiritual, em que tudo era luminoso, era etéreo, pode saber, deve ter fumado alguma droga, tomado algum chá, porque não é assim desse jeito, não. Nós não temos ainda uma condição, a não ser por uma permissão especial, e mesmo quando isso acontece, existe toda uma adequação da nossa estruturação perispiritual, pelo menos para que a gente tenha uma percepção daquilo que acontece. Porque senão é inútil. Vou dar um exemplo para vocês
para a gente passar para um outro momento. Certa vez eu fui a um evento, eu já fui em tudo quanto é evento, gente, já participei de tudo quanto é evento. Mas eu fui num evento sobre ufologia. Interessantíssimo, por sinal. E aí acontece, na hora do almoço, eu me sentei a uma mesa e sentou diante de mim um jovem. E a gente começou a conversar, aquela coisa toda, né? O tema é óbvio, né? Seres, discos voadores, aquelas coisas todas. Aí o moço virou para mim e falou assim: você já foi abduzido? Eu falei: que eu me lembre, não. Oh, Jesus. Que eu me lembre, não. Nunca fui abduzido, não, né? Eu já. Eu falei: senta que lá vem história, né? Tá, e aí, como é que foi? Eu estava no meu quarto, dormindo, e aí entrou 4 seres e descreveu os sujeitos com detalhe, né? Até a unha encravada, mentira. Mas descreveram os 4 seres com detalhes, dos mais sutis. Falei: é mesmo? Eles entraram os 4, altos, magros, olhos grandes. E o que você fez? Ele falou: não fiz nada, eu fiquei paralisado. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a enfiar uns bastões do tamanho de uma caneta pelo meu nariz, pela minha orelha, por todos os orifícios do meu corpo. E eu falei: e o que você fez? Ele falou: nada, eu não conseguia fazer nada. Falei: tá, e daí? E daí eu dormi e acordei no outro dia. Falei: tá, e você foi ao médico? Ele olhou para mim assim: por que eu deveria? Eu falei: ô meu amigo, eu vou dizer para você, se eu tivesse no meu quarto, entrasse 4 extraterrestres, enfiasse tubos do tamanho de uma caneta por todos os orifícios do meu corpo, eu nem esperaria amanhecer, eu já iria no médico no outro dia. Aí ele olhou para mim assim com aquela cara assim meio assim decepcionado, pegou o prato e se levantou. Entende o que eu quero dizer? Tem umas coisas, gente, que não são reais. A nossa imaginação, ela é muito fértil. Então, quando o indivíduo conta histórias transcendentes, né, e sem nenhuma estruturação, e pior ainda, quando não há um contexto. Teve uma outra que virou para mim e falou assim: olha, tem 5 anos que eu sou perseguida por luzes. Eu falei: luzes? Eles vêm de uma galáxia distante. Essas luzes ficam rodando em torno de mim, aquela coisa toda, o tempo inteiro. Eu falo: E o que eles falam? Nada. Eu falei: bom, olha, e eu sou muito assim, gente. Olha, então esses sujeitos são muito desocupados. Viajarem anos e anos, luz, para ficar te rodeando 5, 6 anos e não falarem nada? Tem alguma coisa errada nessas luzes aí. Então é bom que eu falo essas coisas porque eu ouço muitas coisas. Algumas são reais, são palpáveis, tem todo um contexto, uma estrutura, mas tem umas que é fruto da imaginação e que seria muito legal que a pessoa pudesse, por exemplo, escrever um livro de ficção científica, porque não há um contexto, as coisas não acontecem assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, que existe todo um processo, uma movimentação, quando o Ângelo Inácio fala assim: olha, nós construímos camadas, né, de uma estrutura dimensional, advinda de uma tecnologia que nos foi ofertada para poder melhorar a nossa qualidade de atendimento aos recém-desencarnados, dar maiores suportes. Não pensem vocês que eles fizeram assim, ó, plim, e as coisas aconteceram, não. Eles tiveram que sentar à mesa, trabalhar, estudar. Tem um livro, deixa eu me ver qual é o livro agora. Eu não sei se é Os Imortais, enfim, não sei qual deles, mas depois eu procuro, em que o Joseph Gleber vê um sujeito, né, desdobrado, ele estava na Terra mesmo, e aí com uma espécie de uma touca, uma rede na cabeça, uma rede de fios tênuezinhos, brilhantes, meio douradas, lilazes, e aí perguntam para ele o que é aquilo, o Joseph Gleber. Ele fala: não sei o que é isso não, mas é um processo muito interessante que está unindo aí
depois lá na frente, né? A tecnologia das sombras e a automagia negra. A junção dessas duas coisas. Eu preciso desse instrumento para levar para o meu laboratório para eu poder estudar. Então, entende? A coisa não é assim porque é um espírito desencarnado e principalmente se porventura algum de nós for levado à companhia desses seres, o que eles vão propor para nós é uma avaliação consciencial, bem próxima daquilo que a gente vive, justamente para que a gente tenha entendimento e possa transformar isso num conteúdo renovador, porque senão não tem por que isso acontecer, não há sentido disso fazer parte da nossa vida. Para quê? Para eu ficar contando isso numa mesa de bar, em roda de amigos, e quando me perguntarem a utilidade disso eu não sei, porque transcende? Enfim, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho o que o Ângelo Inácio fala para nós? Vamos lá? Israel, você pode colocar para nós a número 5, número 5 eu já toquei, que ele fala dessa superlotação das cidades, em função inclusive do esvaziamento das regiões que a gente chama de regiões umbralinas, né? Então, quando ele coloca essas camadas que são construídas na cidade de Aruanda, e nas demais cidades, Vitória Regia e Grande Coração, é para atender essa enormidade de seres que advêm dessas regiões menos felizes das dimensões espirituais. Então, acho que isso a gente não precisa ouvir o Ângelo Inácio falando. Vamos colocar número 6, Israel, que ele fala, então, de um processo muito interessante que vai ser bem apropriado da gente comentar. Foi pedido ao médium para requisitar do colegiado pessoas que já tinham a profissão de terapeutas, porque está sendo dado um impulso maior a essas pessoas em termos de conhecimento e de especialização para lidar com os conteúdos dos espíritos e não dos encarnados. Nós precisamos, como nunca antes, de pessoas com esse conteúdo, com essa facilidade para ajudar no processo de seleção da humanidade. E a seleção é feita como? Separa os grupos kármicos com as supostas virtudes e os supostos erros semelhantes. E esses grupos de terapeutas orientados pelos guardiões atendem como se fosse uma terapia em grupo, observando-se as necessidades kármicas das famílias kármicas. Viram que interessante? Entenderam por que nós aqui estamos dando tanta ênfase aos processos de incentivo às pessoas para se interessarem por questões ligadas às técnicas terapêuticas, seja elas quais forem? O Ângelo fala que essas cidades estão praticamente transformadas em universidades, escolas, laboratórios que objetivam formar espíritos em desdobramento, encarnados, né, em terapeutas, para que possam formar um verdadeiro exército para trazer o reequilíbrio a esses seres que estão sendo trazidos das regiões menos felizes, locados nessas 3 cidades e em várias outras também. Aliás, uma coisa que ele fala lá na frente, que eu acho que eu não coloquei aqui, que a própria colônia Nosso Lar está passando por uma reestruturação profunda, uma readequação do seu espaço. Alguns ministérios foram reformulados, alguns outros não existem mais, implementaram outras possibilidades de ação, ou seja, a dimensão extrafísica está se movimentando como nunca. E nós temos que arregimentar forças para estar junto com esses caras, junto com esses espíritos. E o fato da gente, por exemplo, mais uma vez reafirmo, o fato da gente estar conversando sobre isso durante 2 semanas já reforça, já nos predispõe, já nos faz assinar um processo de candidatura a possíveis terapeutas do espírito. Porque nós adentramos a essa egrégora, a esse universo, nós nos interessamos por isso,
Quantas pessoas estão nessa semana inteira aguardando essa segunda fase do nosso bate-papo? E eu sei disso porque o suporte aqui do Colegiado de Guardiões da Humanidade nunca recebeu tanto pedido de informação, mesmo a gente noticiando que a gente ia continuar com essa coisa, se realmente ia acontecer, se haveria mudança de horário, pessoas requisitando o e-book do Djalma Argolo sobre o nosso lar, enfim, esse movimento que a gente está fazendo tem o objetivo, sim, de nos apresentar uma realidade extrafísica, mas também subjetivamente, nos coloca numa estrada energética que vai dar lá em Aruanda. Isso vocês podem ter certeza absoluta. E quando o Ângelo Inácio coloca que eles estão se movimentando para formar novos terapeutas, terapeutas da alma, terapeutas do espírito, muitos de nós seremos esses alunos e muitos de nós futuramente seremos esses terapeutas. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que começar a se desvencilhar dessas questões fantasiosas, místicas, porque isso interpõe ao nosso processo de entendimento dessa realidade, que é uma realidade concisa, construída em cima do sentimento e da racionalidade. Não tem misticismo, não tem elfos e delfos, por assim dizer. Tem seres humanos, dotados com características humanas, um pouco mais avantajadas do que a nossa, mas que vão utilizar de elementos humanos, compatíveis à nossa condição, à nossa realidade, mesmo que essa realidade esbarre em uma formatação molecular, atômica, química, física, de elementos fora das nossas percepções sensoriais. Então o Ângelo fala, olha, nós estamos montando as cidades de Aruanda, Vitória Régia, Grande Coração, se transformaram em grandes universidades. E aí a gente começa a entender porque o Ângelo Inácio disse que Aruanda está revestida de camadas dimensionais. Porque as mais sutis certamente chamarão a atenção de inteligências mais bem elaboradas, ligadas à nossa família galáctica. E esses seres, com esse estado consciencial mais amplo, certamente vão trazer técnicas terapêuticas, que o próprio Ângelo fala na continuidade desse diálogo que não está aqui, que irão transcender e revolucionar a nossa relação no que diz respeito ao universo da terapia. Então, gente, essa é a hora, esse é o momento, esse é o instante. Não dá para a gente ficar de braços cruzados, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz Raul Seixas. Esse é o momento. E a gente vê o quanto que a espiritualidade está se movimentando, arregimentando, vindo em nossa direção. Porque quando essas caravanas, a semelhança do que a gente vai continuar aqui, o nosso bate-papo, quebra essas dimensões e chega a realidades, mesmo que extrafísicas, mas com uma proximidade muito grande da nossa física, automaticamente eles entram num contexto psíquico e emocional bem próximo do nosso. E isso dá a eles a condição de fazer um mapa de como o indivíduo e a nossa civilização têm se comportado diante dos dissabores e os desafios que nós estamos enfrentando. E com esses elementos, com o fruto dessa observação e desses estudos, eles elaboram então um calendário, uma proposta de matérias ligadas à alma, à emoção, ao sentimento, apropriadas. Por isso que ele fala assim, nós separamos os indivíduos de acordo com os fatores kármicos, perceberam? De acordo com as necessidades específicas, de acordo com seus valores, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus entendimentos religiosos. Por quê? Porque eles têm uma varinha de condão? Não, porque existem equipes especializadas para colher esses elementos in loco, ou seja, adentrando o nosso universo extrafísico e físico e vendo como a nossa humanidade tem lidado com tudo isso. Quais são os grandes fantasmas que
que corrompem a nossa consciência, a nossa emotividade. Quais são os nossos medos, as nossas fobias, os nossos sentimentos de culpa, as nossas covardias, os processos de violência no qual a gente está inserido. Aí vocês vão falar assim, eu não sou violento. Eu sou, você é. Não, é parte da nossa humanidade, a nossa parte animal, a nossa parte instintiva. Não temos que negar isso não. A única coisa ruim e feia é que direção você dá a essa violência, né? Você agride alguém, você mata alguém. Não, nunca tirei a vida de ninguém. Não estou falando que você está tirando a vida, que você é um assassino. Você pode estar tirando a esperança de alguém, você pode estar matando a capacidade de alguém se realizar, você está tentando e matando a autoestima de alguém, valores nobres de alguém. Entenderam? Então é bom conversar sobre isso. Eu não sei quanto a vocês, mas quando o pessoal aqui, né, a Luciana, Mike e o Israel tiveram essa ideia da gente promover esse bate-papo, eu falei, gente, eu nunca pensei que pudesse ser tão abrangente um livro com um contexto um tanto quanto bem direcionado, mas ele pudesse abrir tantas janelas. É por isso que eu sempre falo, com relação aos livros do Robson Pinheiro e a escrita do Ângelo Inácio, quem me conhece sabe, e eu vou falar para vocês que não me conhecem presencialmente, quando vocês estiverem diante de uma literatura de Robson Pinheiro ditado por Ângelo Inácio, percebam nas entrelinhas, leiam o que ele não escreve. Porque o que ele escreve já é fantástico e sensacional, mas o que ele não escreve é genial. E isso que nós estamos falando aqui agora, que vocês estão construindo junto comigo, é justamente o que ele não escreve, não é? Dentro de um contexto, isso demonstra o quê? Que nós somos seres sensíveis o bastante para perceber informações extrafísicas advinda de um objeto físico, que é um livro, e que vai ser totalmente bem gravado, bem percebido, bem distinto, se eu tiver essa vontade verdadeira de fazer com que isso aconteça. Ou seja, genial. Então vamos lá continuar, porque o nosso tempo está acabando e tem muita coisa legal para a gente falar. E aí, vamos ver os dedinhos? Vamos lá, cadê os dedinhos aqui? Põe os dedinhos aqui para a gente, dizendo que está gostando, se está legal, vamos lá. Nossa, olha o tantão. Vamos, cadê os dedinhos? Ah, muito bem, adoro isso. Gente, é o seguinte, vamos continuar nosso bate-papo? Olha só, então Jamar, Vatab, Pai João de Aruanda, Ângelo Inácio, Semiramis, Astrid, descem essas camadas vibracionais e aí eles chegam à cidade dos guardiões. Tadã! É uma fortaleza. O Ângelo descreve que é tão grande quanto Aruanda, incrustada-se numa montanha, e ele começa então a ver alguns membros que fazem parte da guarda dos guardiões da humanidade, no meio daquele ambiente obscuro, pesado, as guardiãs lutando contra as criações mentais infelizes, porque eles estavam no universo de transição, nesse espaço, né? Controverso, violento, criações mentais, sentimentos, emoções nossas, com de toda aquela realidade extrafísica, e elas brigando, lutando, rompendo com aquilo, e ao mesmo tempo se aproximando uma guarnição de guardiões. O Ângelo Inácio fica impressionado com a honradez desses espíritos e ao mesmo tempo a humanidade daqueles seres, né? Da disciplina. E a partir daí então o Ângelo Inácio adentra essa fortaleza, entra a cidade dos guardiões. E aí o Jamar então começa a apresentar as várias frentes de trabalho do colegiado de guardiões da humanidade. E aí, se preparem, sentem-se aí confortavelmente, tomem um golinho d'água, porque nesses minutinhos finais eu vou mostrar para vocês as elites que fazem parte desse grande exército do bem, o grande exército da justiça,
que paulatinamente é apresentado para Ângelo Inácio. E ele fala no livro, que é a parte linda do livro, que ele se emociona ao ver tantos seres humanos focados num único propósito: fazer o bem, trabalhar em favor do progresso, estabelecer uma linha de trabalho em que esteja pau a pau com a proposta libertadora de Jesus, ter uma unicidade de valores e de desejos que dá a eles uma robustez imbatível. E é por isso que a gente vê nos livros, quando, por exemplo, um guardião, né, tipo Jamar ou Watabe, enfrenta um indivíduo das sombras. Aliás, gente, vou até adiantar aqui. Se porventura você, eu, nos depararmos com um guardião desse e a gente estiver julgando no time oposto, sabe o que a gente tem que fazer? Corre, mas sebo nas canelas, como a gente dizia quando era moleque, porque a casa vai cair. Porque esses caras, esses guardiões, eles têm uma estrutura de trabalho, porque eles têm, veja bem o que eu vou falar, eles não são autoritários, mas eles têm autoridade. E essa autoridade advém de onde? De um trabalho consciencioso, honesto, constante e perseverante. E isso faz com que eles se unam às forças poderosas do universo, que a gente pode sintetizar na essência divina. Então, se a gente joga no time oposto e a gente se deparar com um guardião, corre, mas corre muito, porque se ele te pega, no livro Os Guardiões, no livro Os Guardiões, já no primeiro capítulo está o dragão número 2 na cidade de Nova York, no maior prédio, no prédio mais alto de Nova York, observando toda a cidade de Nova York e se dizendo dono daquela humanidade, porque realmente ele é dono daquela humanidade, né? E ali ele vai fazendo como uma viagem mental, lembrando toda a trajetória dele, desde o momento em que ele pisou a primeira vez no planeta Terra, primitivo, rústico, quando ele foi adorado como Deus, né? Nos povos antigos, e todas as manipulações que ele fez na sombra. Então ele observa aquela cidade. O texto é maravilhoso, por mais que eu tente aqui mostrar para vocês, não vou me aproximar nem um décimo da beleza do texto, da narrativa do Ângelo Inácio. E aí, o que aparece? Um rasgo. E aí aparece quem? Jamar. E aí, eu não vou contar para vocês, que vai ser spoiler, mas o diálogo entre o dragão número 2 e o guardião Jamar é algo que tem uma característica terapêutica. É como se ele estivesse falando, como Jamar fosse a nossa consciência, falando diretamente aos nossos desmazelos, à nossa falta de respeito para conosco mesmo, a nossa ignomia, tudo aquilo que a gente não tem de bom, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós não somos santos, né? Nós temos coisinhas muito feias dentro de nós. A gente dá outros nomes, até faz uma tentativa de ser um comportamento social, um comportamento da modernidade social, mas não, é defeito, é coisa feia, fedorenta, que a gente tem que enfiar o dedo e trabalhar. Nesse diálogo, Jamar e o dragão número 2, o diálogo dos dois é algo formidável, fora do comum, que nem precisaria dos restos do capítulo, mas não vou contar para vocês não. Vocês vão ter que comprar o volume 2. Os Guardiões. Então vamos lá que eu tenho umas colas aqui. Então, Jamar então começa: Ângelo, primeiro eu vou colocar você no meio dos meus soldados, para que você comece a conversar com eles, se ambientar com eles, enfim. Depois então eu vou te apresentar alguns grupos que fazem parte desse grande exército. E aí primeiro
Jamar apresenta os guardiões, né? Que são aqueles que tratam com os magos negros. E eles, no livro, descreve o traje, né? A roupa meio que voltada mesmo para a questão do exército, verde oliva, os cabelos curtos, a disciplina, né? E a maneira com que eles lidam com o trabalho ligados a essa estruturação apresentada pelos magos negros e os dragões e todos os seus asseclas nas dimensões abissais, né? Depois ele mostra para o Ângelo Inácio uma que eu já tinha citado para vocês no nosso bate-papo da semana passada, que é a Legião de Maria. Legião de Maria são indianos e diferentes da estruturação verde-oliva e cap e toda aquela coisa mais exército. O Legião de Maria, eles vêm então com roupas brancas, calças brancas típicas de indianos, né? Jaquetas, turbantes azuis. E sabe quem coordena? Zura. Zura, nos processos que a gente trabalha aqui na Clínica Holística Joseph Kleber, eles e essa Legião de Maria, eles são especializados primeiramente em resgate de suicidas, mas principalmente dos prisioneiros que estão nas regiões abissais, prisioneiros dos magos negros, né? Tá bem colocadinho aqui. E eles agem sempre em números grandes, de 40, 50, né? Tem lanças. Tem armas do mundo espiritual? Tem armas do mundo espiritual. Porque eles precisam. Eles não vão entrar numa dimensão totalmente voltada para o crime, para a desordem, cantando hosanas ao Senhor, né, gente? Precisa de armas. Então, eles têm. As armas matam? É claro que não, eles já estão mortos. Mas os recursos são direcionados a desequilibrar energeticamente a estrutura perispiritual do indivíduo, desmantelá-lo sob o ponto de vista consciencial para que ele perca totalmente ou deixe de estar sob o exercício de hipnose dos magos negros. Eles destroem constituições de prédios, de laboratórios, porque entram em choque naquele movimento vibracional, que é um movimento vibracional denso, pequeno, tacanha, e eles jogam logo uma vibração mais alta e aquilo repercute como uma grande explosão, desestruturam aquilo. Então, além de serem extremamente disciplinados, eles sempre agem assim em grandes grupos. Depois apresenta para ele o Jamar a falange dos mongóis. Esse eu vou ler para vocês, tá? As roupas parecem ser roupas de pele, né? Semelhante aos mongóis que a gente conheceu. Sabe quem lidera? Gengis Khan, tá bom? E eles trabalham, olha que coisa genial. Eles têm arcos e flecha e lanças, mas isso é só uma apresentação de um elemento de guerra, de uma ferramenta de guerra antiquado, porque é da mais alta tecnologia. Jamar fala, olha, mas lança, flecha, mas a tecnologia que está envolvida naquele processo ali, você nem tem condições de imaginar, né? Também vem montados em formatações fluídicas de cavalos. O Jamar dizem que eles... Gente, deve ser alguma coisa fora do comum. Eles deslizam nos fluidos como se fosse uma grande cavalaria, né? de uma formatação, de uma criação mental, dando forma a cavalos, não é? E entram pelos umbrais, pelas regiões abissais, deslizando em fluidos. Só o Senhor da glória! E ainda tem os legionários romanos. Esses, eu já tive a oportunidade, um deles, eu já tive a oportunidade de conversar, que é o Sérvulo Túlio, que é justamente o que lidera esses romanos. Cara, a autoridade desse moço, né? A dignidade, sabe? Você se sente tão pequeno, e uma coisa muito legal é porque ele não se faz desse jeito para intimidar quem quer que seja. Ele
Entendeu? Ele tem autoridade, ele tem robustez, ele tem moral. Então ele se apresenta automaticamente, o magnetismo dele, através ainda da mediunidade, né, de um outro corpo somático, um outro corpo físico, que é do médium, um outro psiquismo. Quando ele se apresenta, você não levanta o olho. Eu não conseguia levantar o olho. Porque é de um magnetismo tão grande, é de uma autoridade tão grande, é de uma sabedoria tão grande. E o legal desse processo é que o sujeito é inteligente, o sujeito é sábio, ele é um artista em engendrar planos, né, em construir toda uma forma de combate. Mas ele tem autoridade, né? Ele conquistou isso. Então é aquele indivíduo que você se sente, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Quando eu crescer eu quero ser igual esse cara, meu Deus. Agora, isso eu senti ele utilizando um outro médium. Agora, imagine você estando diante do indivíduo desse. Imagina você, né, eu, quem quer que seja, que traga dentro de si situações mal resolvidas e ele esteja ali diante de você naquele momento para colocar fim a uma ação, uma atitude que você esteja movimentando ali, desfavorecendo quem quer que seja. Não há como você argumentar. Ele não precisa levantar um dedo para poder te desarmar, porque ele automaticamente te coloca diante da sua própria consciência. E por mais criminoso que a gente, por mais insensato que a gente seja, por mais coração de pedra que a gente seja, desde que a gente não tenha um estado de alienação consciencial que não permita, quando alguém nos coloca diante de nós mesmos, gente, tudo rui, tudo cai, porque a gente engana todo mundo. A nossa consciência a gente não tem como enganar. E esse cara, ele lidera legião, ou legiões de espíritos com essas características. Com as características do líder. E aí, o Ângelo Inácio, então, conhece, e tem várias outras, tá, gente? Podia trazer várias outras aqui, quando ele começa a descrever, é fabuloso. Mas aí, ele apresenta ainda os índios puris, os índios flecheiros, os caboclos, os caciques, os índios da América do Norte, os temidos Exus, né? Todos esses espíritos locados, né? Residentes dentro da fortaleza dos guardiões ou a cidade dos guardiões. E sendo preparados, né? Partindo em campanha, indo em direção aonde a luta está, como diz o hino, né? Eu quero estar à frente. E aí eles... o Ângelo Inácio diz que em um determinado momento eles começam a cantar, né, o hino dos guardiões, que a gente sempre canta nas nossas reuniões, e aí é nesse momento que ele fala assim, eu me emocionei, eu chorei ao ver tantas pessoas, tantos seres humanos, tão diferentes entre si, né, com propostas de vida voltadas para fazer o bem, para estarem juntos ali, trabalhando em favor de uma coletividade. Bom, gente, e aí? Pessoal, a gente está quase terminando o nosso bate-papo. Coloca uma carinha aí com aquela lágrimazinha assim, como se... Oh, Marcos, que pena! Mas eu também acho, mas é porque há tempo para começar e há tempo para terminar, né? Mas eu quero trazer para vocês o último trecho da entrevista que a gente fez com o Ângelo Inácio. Um trecho apenas, como eu disse para vocês, né? Que o Israel vai colocar para a gente agora, nesse exato momento. Vamos lá, Israel? O que ocorre com Aruanda, na verdade, em específico com Aruanda e algumas outras cidades, porque elas se movimentam dentro do polo magnético do planeta. Isso facilita movimentar. Agora, nessa transferência de tecnologia, estão sendo implementados
uma série de recursos para que, independente do polo magnético do planeta, né, os diretores da metrópole possam conduzi-la de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se existe algo que está acontecendo no Oriente Médio, ela pode ir imediatamente deslocar vibracionalmente para o espaço vibracional do Oriente Médio para auxiliar. Isto é necessário diante dos acontecimentos. Lógico que esses acontecimentos não virão um atrás do outro, sem dar fôlego às pessoas. Não, porque vocês que vivem na Terra, como eu vivi, tem-se a impressão que as coisas estão atropelando. Para quem está nesta dimensão na qual me encontro, olhando de cima, então um evento ocorre aqui, o outro tempos depois aqui, para dar fôlego, senão a humanidade não aguentaria. Viram que legal? O Ângelo Inácio responde, então, aquela pergunta que grande parte de vocês realizou, né? No nosso último bate-papo. Onde está localizada a cidade de Aruanda e como ela se movimenta. E aí ele responde de uma maneira incrível, né? E fala que a cidade de Aruanda, ela se movimenta sim. Só que ela se movimenta levando em consideração os polos magnéticos do nosso planeta Terra. Então essa circunstância ela é muito mais ampla do que especificamente sobre o aspecto territorial. E aí a gente começa a perceber a transcendência dessa cidade e o quanto que a sua influência é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Ela e as demais cidades citadas pelo Ângelo Inácio, a saber de novo, Grande Coração e Vitória Régia, têm essa característica. Porém, o Ângelo Inácio falou uma coisa muito interessante que, mais uma vez, vai fortalecer o nosso entendimento de como a espiritualidade está se movimentando, como eles estão se equipando, como eles estão se readaptando, como eles estão buscando novas informações, promovendo uma interatividade entre cidades e colônias e civilizações extrafísicas. Isso é patente, vocês devem ter percebido isso durante todo o nosso bate-papo de hoje, né? Eles estão implementando de acordo com as necessidades, em função dos vários embates, guerras e flagelos que nós estamos vivendo, uma movimentação que tenha como perspectiva esse movimento mais territorial. Então ele coloca ali, olha, se há um incidente, por exemplo, num determinado continente, nós podemos nos deslocar a cidade inteira, ou podem, inclusive, deslocar nichos dessa cidade para atender às expectativas de socorro, de amparo, de atendimento que, porventura, se fizerem necessários naquela ambiência. Agora, o transcendente desse processo todo, e que eu acho que deveria ser o fechamento de ouro desse nosso bate-papo, dessas 2 semanas, é o seguinte, gente. Diante disso tudo que a gente está vivendo, dessas transformações que são transformações diárias, semanais, né? Nós não temos mais como falar assim, o ano que vem eu vou fazer determinada coisa. Nós não temos mais essa condição, porque a gente não sabe o que vai ser no outro dia, né? E isso não é desesperador, pelo menos para mim não é. É sinal de que eu tenho que fazer alguns outros ajustes na minha vida para acompanhar a diretriz, a dinâmica que o que a gente habituou a chamar de lei de progresso está imprimindo em nossas vidas. O que acontece, como o Ângelo Inácio fala aqui, é que em função das nossas ações desesperadoras ou desesperadas, a nossa falta de esperança, o esfriamento que a grande maioria de nós está direcionando aos nossos sentimentos, às nossas emoções, olha que coisa interessante, tem acelerado situações que são essenciais ao nosso desenvolvimento, em vários aspectos, mas que não são adequados para esse momento. Então,
Se existe um ritmo no universo e esse ritmo existe, nesse processo em que todas as camadas vibracionais, não só do nosso planeta, mas de toda a estruturação do universo, estão se remodelando e nós fazemos parte dessa estrutura, mesmo sendo moradores momentaneamente da casa planetária que a gente chama de Terra, nós somos moradores, nós temos, momentaneamente, nós temos por obrigação começar a entender esse mecanismo e, dentro das nossas condições, começar a reelaborar a nossa maneira de lidar com tudo isso. Existem dois pontos aqui, não é? Um ponto que objetiva promover esse movimento que nos leve a uma situação mais feliz, e existe um outro ponto que não deseja isso. E parece uma coisa simplesmente dualista, mas não é não. Porque dentro desse polo e desse polo há uma enormidade de outras portas e possibilidades. Infinitas, incontáveis, não é? Então, dentro disso, a gente tem que começar a se adequar. E, diante desse pouquinho que eu apresentei para vocês, diante dessa pontinha de iceberg que eu apresentei para vocês nessas 2 semanas, já dá para imaginar o que está encoberto, né, pelo mar da vida. E quando eu falo pelo mar da vida, é por todas as concepções que a vida nos apresenta. Então, de posse dessa pontinha de iceberg, eu acho que a gente deveria se fazer merecedor para começar a vislumbrar o restante dessa rocha, o restante dessa organização. E isso só vai ser possível se eu fizer os movimentos que são meus por dever realizar. Quando a gente fala de cidades espirituais, colônias espirituais, e a gente se empolga, como vocês viram, eu acho uma das coisas mais incríveis. E visualizo, fecho os olhos e começo a empreender um movimento à minha imaginação para poder perceber, né, o que seria, por exemplo, uma construção dessa aqui, atrás de mim, ó, essa aqui, às vezes eu erro, aqui, ó, tá vendo? Atrás de mim, no mundo extrafísico. Como que isso acontece? E não só essa apresentação, mas a força que move a constituição de um fluido para dar essa aparência, eu automaticamente sou lançado ao ser humano. Porque uma característica de uma situação extrafísica com essa modernidade aparente não nasceu do nada. Nasceu de uma mente criativa, que está disponível, que sente alegria em viver, que se integra de uma maneira super sensacional aos meandros que dizem respeito à existência dele, que está se esforçando para lidar de uma maneira cada vez mais bem afeiçoada às pessoas que estão em volta dele, à sociedade, à coletividade, que entende que para viver o belo, ele não pode se fechar num processo de egoísmo, de interesse somente de aquisições para si, mas automaticamente também estabelecer uma linha de retribuição e distribuição. Então, se isso é possível numa dimensão fora da matéria, densa, movida por espíritos, por que eu não posso fazer isso na dimensão onde eu estou, já que eu sou espírito? Você é espírito, um corpo físico, restrito, sim, concordo, nós restritos pelos sentidos físicos, mas se houver de minha parte uma permissão, essas inteligências que criaram todas essas estruturas que estão sendo apresentadas aqui no livro Cidade dos Espíritos, podem vir a ter comigo. Podem vir a ter comigo. Podem se sentar à mesa comigo no momento em que eu estiver lendo um livro e clarear, ampliar os meus horizontes, dar starts na minha mente, para que eu comece a perceber que a cidade espiritual que eu sonho começa aqui. Tanto é que o Ângelo Inácio fala assim, vocês chamam de cidade espiritual. Para nós não é cidade espiritual. Dá para entender o que o Ângelo Inácio quer dizer com isso?
A concepção espiritual, no nosso entendimento, abre uma porta de impossibilidade de se ter aquilo de uma maneira totalmente inconcebível. Mas quando a gente se apercebe que tudo é uma aglutinação de ideias, de pensamentos e de mão na charrua, como diz os espíritos, meu querido, por que não? Por que não pode? O que nos falta? Né? O que nos deixa tão envoltos numa certeza da nossa incapacidade? Aruanda é longe, diz a música, né? Mas a gente pode vencer essa distância tão rápido como a luz, usando a nossa imaginação, usando aquilo que a gente já tem de mais bonito, mais bem elaborado e trabalhando para que pelo menos parcelas dessas belezas todas que eu apresentei para vocês durante esses 2 finais de semana se concretizem na nossa vida. Marcão, mas eu não sou capaz de concretizar numa sociedade inteira. Que bom! Concretize na sua sociedade interna, íntima. Quantos de nós somos nós, por assim dizer, né? E para a gente terminar, eu agora vou ler um trecho do livro em que Ângelo Inácio, Jamar, Anton, Joseph Kleber, e eu vou falar bem pertinho aqui agora para vocês, que vocês vão cair agora de 4. Deixa eu só tirar esses papeizinhos aqui. E Júlio Verne, se preparando. Sim, vamos lá. Que venham as dificuldades, que venham as lutas, o importante, meus filhos, é que permaneçamos unidos. Saibam que onde vocês estiverem, estarei junto. Caso caiam, cairei antes ao chão e me jogarei para ampará-los em meus braços. Estaremos intimamente ligados pelos mais sagrados laços de afeto. E embora as incompreensões naturais ao caminho dos desbravadores, nossa fidelidade a Jesus estará acima de qualquer espécie de dificuldade ou dificuldade. Então tá aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha despertado a atenção de vocês, o interesse de vocês, e eu agradeço a esses 2 finais de semana, né? Entendendo que tudo isso que a gente movimentou aqui na semana passada e hoje são energias positivas que serão direcionadas às pessoas que vivem necessidades maiores do que a nossa. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho, muito obrigado por todos esses amigos que a gente tem na internet, por essas trocas de vibração, de energia, que isso tudo que foi feito aqui de bom, de positivo, de libertador, possa ser entregue aos gestores, aos justiceiros, aos agentes da justiça, os guardiões da humanidade, e eles possam retribuir, distribuir isso ao bel prazer, porque eles mais do que ninguém sabem como fazer isso. Queridos, um beijo para vocês, muito obrigado pela assistência. E uma última coisinha aí, escreve aí uma frase criativa sobre a cidade de Aruanda, coloca aí no chat. Vai lá, nos dê esse presente para a gente poder ler aqui e ver como esse pessoal é inteligente. Tchau, gente, até a próxima, obrigado, viu? Eu e a minha equipe aqui agradecemos a todos vocês. Tchau, tchau. Até a semana, se Deus quiser.